Língua portuguesa. Gramática. Livro D. Lição 7, aula 1. Será que é aula de música hoje? Olá, turma! Gostaram da música? Ela se chama As Quatro Estações. Foi composta por um músico italiano chamado Antonio Vivaldi. Vivaldi? Ele aparece na TV? Não, Alf, ele já morreu há muitos anos. Mas eu gosto sempre de ouvir essa música. Ela tem 4 partes, cada uma delas é inspirada por uma estação do ano: primavera, verão, outono e inverno. Sempre que muda a estação, eu ouço uma das partes, para ver se a música se parece com a estação. Acho que eu só vou gostar da música do verão, porque eu só gosto do calor, de ir para a praia, frio. Eu gosto de um friozinho. No calor, a gente sua muito. Acho que eu vou gostar da música de inverno. Tem estações do ano para todos os gostos. O que mais vocês sabem sobre as 4 estações do ano? Vamos tentar descobrir? Vamos começar ouvindo um trechinho da música do Vivaldi, chamada Inverno. É a estação favorita do Alfa. Parece música de filme de terror. Aposto que a música do verão é melhor. Inverno, outono, primavera, verão. O que vocês sabem sobre as estações do ano? O verão é quente e o inverno é frio. No Natal está sempre quente. E depois vem as férias compridas. E a ordem das estações durante o ano, vocês sabem? O nosso livro ensina. O verão é uma estação. O verão vem logo após a primavera. O outono é uma estação. O outono vem logo após o verão. O verão vem logo depois da primavera. E o outono vem logo depois do verão. Mas essas frases estão um pouco repetitivas, não é? Vejam. O verão e o verão. O verão é uma estação. O verão vem logo após a primavera. O outono é uma estação. O outono vem logo após o verão. O outono e o outono. Precisamos melhorar essas frases. Com essas repetições fica chato. Como tiramos essa repetição? A gente pode colocar o pronome ele no lugar do segundo verão e fazer a mesma coisa com o outono. Podemos fazer isso mesmo, Alfa. Mas ainda continuamos com 2 frases em cada linha. Será que conseguimos juntar as 2 frases de cada linha em uma só? Conseguimos, claro, e só precisamos de uma palavrinha para fazer isso. O verão é uma estação. O verão vem logo após a primavera. O verão é a estação que vem logo após a primavera. O outono é uma estação. O outono vem logo após o verão. O outono é a estação que vem logo após o verão. Essa palavrinha é o que. Ficou melhor. Não tem mais a repetição. Ficou melhor. Agora olhem para o que em vermelho. O que ele faz nas frases? Tanto no caso do verão quanto do outono, ele junta as frases. Mas como é que ele faz isso? Ele faz referência a outra palavra da frase.
Na verdade, ele substitui essa palavra que já apareceu na frase para evitar a repetição. Nessas duas frases que substitui estação. É como se escrevêssemos: o verão é a estação que vem logo após a primavera. O verão é a estação que vem logo após a primavera. Então já sabemos que substitui um termo da frase. Substitui um substantivo, estação. Qual é a classe de palavras que substitui os substantivos na frase? Os pronomes. Os pronomes. Os pronomes acompanham ou substituem os substantivos. O que dessas frases é chamado pronome relativo, porque ele se refere a um termo que já apareceu antes na frase. Que, pronome relativo, substitui um termo da frase e liga duas frases. Este que é um pronome relativo. Ele junta as duas frases e substitui um termo da primeira frase. Falamos do verão, falamos da primavera e falamos do outono, mas não falamos do inverno. Quando é que acontece o inverno no ano? O livro ensina também no exercício 13. O inverno tem dias frios. O inverno vem depois do outono. Então, a ordem é primavera, verão, outono e inverno. É só juntar o que essa frase fala com a outra que a gente viu antes. É isso, Alfa. Você também está juntando as frases, juntando as informações das frases. Os bons leitores fazem isso. Mas voltemos à frase do inverno. Como aconteceu com as frases sobre o verão e o outono, também temos duas frases sobre o inverno. E temos de novo a repetição: inverno, inverno. Vamos juntar as frases e tirar a repetição? Mas temos que usar o pronome relativo que para fazer isso. O inverno tem dias frios. O inverno vem depois do outono. O inverno tem dias frios que vêm depois do outono. Juntamos as frases? Juntamos. Eliminamos a repetição? Eliminamos. E o pronome relativo que? Qual palavra da frase ele substitui? Que substitui dias frios. Mas o que vem depois do outono? Os dias frios ou o inverno? É o inverno. A gente descobriu isso. A ordem é primavera, verão, outono e inverno. Então devemos tentar juntar as frases de outro jeito. Vamos tentar assim. O inverno tem dias frios. O inverno vem depois do outono. O inverno que vem depois do outono tem dias frios. Agora sim. Que faz referência a inverno. Ele substitui a palavra inverno, eliminando a repetição. Reparem que o pronome que inicia uma frase que fica entre vírgulas. Chamamos esse tipo de frase de frase intercalada, porque ela está no meio de outra. Da frase, o inverno tem dias frios. O desafio agora é para vocês. Beto, junte as frases da questão B do exercício 13. Lembre-se de usar o pronome relativo que. O outono fica entre o verão e o inverno, que possui um clima agradável na maioria dos lugares. Vamos ver. O que em vermelho da frase do Beto substitui qual termo na frase? Parece confuso, não é? E se reescrevermos isso, usando uma frase intercalada? Vejam, o outono, que possui um clima agradável na maioria dos lugares, fica entre o verão e o inverno. E agora? Que está no lugar de outono. Assim, não tem repetição. Agora está claro. Muito bem. Alfa, agora o desafio é seu.
O verão é a estação mais quente do ano. O verão dura quase o ano todo em muitos estados do Brasil. O verão, que dura quase o ano todo em muitos estados do Brasil, é a estação mais quente do ano. É isso. Que, na frase intercalada do alfa, substitui verão. Usando o pronome relativo, eliminamos a repetição. Isso é bom para o texto, facilita a leitura. Então, aprendemos a usar o pronome relativo que, e de quebra, aprendemos a ordem das estações do ano, correto? Primavera, verão, outono e inverno. Isso mesmo. Quanto mais vocês dominarem a língua, mais vão conhecer as coisas do mundo. Será que tem outros jeitos de juntar as frases, de eliminar as repetições? Tem sim. Vejam as frases que estão no exercício 14 do livro. As estações, que se repetem todos os anos nessa ordem, têm duração aproximada de 3 meses cada uma. As estações se repetem todos os anos nessa ordem, com duração aproximada de 3 meses cada uma. O que muda da primeira para a segunda frase? O sentido das frases é parecido, mas elas foram escritas de um jeito bem diferente. Isso mesmo. Vejam que na primeira frase há o pronome relativo que. Ele substitui as estações. E com na segunda frase? Com não substitui outra palavra da frase. Com é uma preposição e liga termos da frase. Como indica companhia. Mas como isso fica nas frases? Agora o desafio será ainda maior. Juntar 3 frases em uma só. Para isso vamos usar que e com. No Brasil, que é um país tropical, os climas são diferentes, com estações bem definidas em algumas regiões. Mudou bastante coisas das frases e tem palavras que foram tiradas. Sim, é verdade. Nesses casos, Beto, o importante é prestar atenção ao sentido da frase. O sentido da frase final é o mesmo das outras frases? Daquelas frases que juntamos? Se o sentido é o mesmo, então está tudo bem. A frase que escrevemos está correta. Para escrever melhor, é preciso mudar algumas coisas mesmo, reescrevê-las, melhorá-las. Essa deve ser a preocupação de vocês. O que não podemos é escrever a frase de um jeito que o sentido mude. Não podemos inventar nem distorcer o que havia sido dito antes. Eu disse que era um grande desafio, não disse? Vamos fazer o mesmo com outras frases. O inverno é a estação do frio. O inverno costuma ser rigoroso nos países mais próximos do Polo Norte e do Polo Sul. O inverno pode vir com ventos fortes e tempestades de neve. O inverno, que costuma ser rigoroso nos países mais próximos do Polo Norte e do Polo Sul, é a estação do frio, com ventos fortes e tempestade de neve. Mesma coisa. Para escrever uma só frase, deixá-la clara e evitar repetições, fizemos pequenas mudanças, mas o sentido é o mesmo. Que inicia uma frase intercalada, uma frase que está entre vírgulas. Que faz referência a inverno e o substitui na frase intercalada. E com liga os termos da frase. A primeira parte, a ventos fortes e tempestade de neve. Pronto! Conseguimos juntar as frases usando que e com. E as frases que formamos ficaram bem melhores do que as anteriores, sem repetições. Vocês devem ter reparado que algumas estações são palavras masculinas. O verão, o outono e o inverno. Mas primavera é uma palavra feminina. A primavera.
Quais são as palavrinhas que deixam muito claro se o nome está no masculino ou no feminino? O O e o A que vem antes. O verão, a primavera. E o que são esse O que vem antes de verão e esse A que vem antes de primavera? São artigos. São artigos. Mas acho que meu exemplo foi muito simples. Não teve nem graça para vocês, que são alunos muito bons. Vejam essas outras frases que estão no livro, no exercício 16. As estações do ano são primavera, verão, outono e inverno. O verão é a estação que vem logo após a primavera. Em algumas regiões brasileiras é possível perceber a diferença entre os dias mais frios e os mais quentes do ano. Aí estão de novo artigos, a, o e os, todos pintados em vermelho. E agora, a quais palavras das frases eles se relacionam? Vamos fazer setas para indicar isso? Porque na primeira frase está escrito as e não a ou ainda o? Porque a frase usa o artigo as? Porque as combina com estações. As combina com estações. Estações é o substantivo feminino no plural. Então, o certo é o artigo as, também feminino e no plural. E na segunda frase? Por que é o verão e a primavera e não o contrário? Mesma coisa. Os artigos combinam com os nomes que estão perto deles. Isso mesmo. Verão é um nome masculino. O artigo masculino o acompanha ele. Primavera é um nome feminino. O artigo feminino a o acompanha. E na última frase? Os dias mais frios. Os mais quentes. Porque sempre o artigo os, no masculino e no plural. O primeiro os combina com dias mais frios. E o segundo combina com mais quentes. Como se disséssemos os dias mais quentes. Nos dois casos, os combina com dias. O artigo masculino no plural combina com o nome masculino no plural. Nós falamos que o artigo combina com o substantivo, não é? Mas é mais correto dizer que o artigo determina o substantivo. Como assim? Vamos pedir ajuda para a nossa gramática na palma da mão. Aí está. Artigos são uma classe de palavras chamada determinantes. Determinam se o substantivo está no singular ou no plural, e se está no feminino ou no masculino. Tem os artigos definidos o, a, os, as, e os indefinidos uma, uns, umas. É exatamente isso que vimos nas frases que acabamos de ver. Artigos determinando se o substantivo é masculino ou feminino. As estações, o verão, a primavera, e artigos determinando se o substantivo é singular ou plural. O verão, os dias. Então, o artigo nunca erra. Ele sempre sabe se o nome está sozinho ou acompanhado, se é menino ou é menina. É isso mesmo, Beto. Olho no artigo. Ele nunca pode dizer uma coisa e o substantivo dizer outra. Estão sempre afinados. Primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. É assim ano após ano, não é? Quantas primaveras temos aí? Quantos verões? Quantas estações de cada uma? 2 de cada uma, 2 primaveras, 2 verões ou verãos. Essa dúvida sempre surge. Como é o plural das palavras que terminam em ão,
como verão, verães, verões ou verãos. E outros fenômenos da natureza, furacões ou furacãos, trovões ou trovões. Vamos ver o quadro do exercício 5 do livro. Ele traz várias palavras assim: região, verão, duração, furacão, trovão, avião, nação, leão, balão e canção. Tenho certeza de que vocês já sabem o plural de muitas dessas palavras. Só de ouvir, sabemos qual é a forma correta. Vamos lá. Vocês vão dizendo as que vocês conhecem. Eu anoto no quadro. Furacões, trovões, canções, balões, aviões. Regiões, verões, durações, nações, leões. Muito bem! Fizeram o plural de todas as palavras. E como é formado o plural de todas essas palavras? O que elas têm em comum? São as letras em vermelho, ões. O sufixo ONS. O que é um sufixo mesmo? São palavrinhas colocadas no final de outras palavras. Juntas, elas formam palavras novas. É o que acontece com as palavras no plural do quadro. Mas será que o sufixo ONS aparece no plural de todas as palavras que terminam em ão? Eu acho que não. Você acha? Mas como fazemos para ter certeza? Nós investigamos. Isso mesmo, vamos investigar. Olhem para as palavras deste quadro: pão, cão, alemão, capitão, irmão, cidadão, órfão e órgão. Vamos fazer a mesma coisa. Vocês tentam descobrir o plural dessas palavras e eu anoto no quadro. Cães, pães, alemães. Irmãos, cidadãos. Faltam 3 plurais. Talvez vocês não se lembrem mais. Vou completar: capitães, órfãos e órgãos. E agora, o que aconteceu? Alguns plurais são com ães e outros com ãos. É isso mesmo. Alguns plurais são formados com o sufixo ães, outras com o sufixo ãos, e outros ainda, como vimos antes, em ões. Mas como saber qual usar? Tem uma regra? Não há uma regra única dizendo como temos que fazer, Alfa. Às vezes a língua tem dessas coisas. As palavras são diferentes, dependendo da origem delas, por exemplo. Então, o melhor a fazer é ler muito, ler bons livros, consultar a gramática. Assim, aprendemos qual o jeito certo de escrever. E, felizmente, o nosso livro já nos deu uma dica. Quem percebeu? Vocês repararam que a maior parte das palavras no plural dos quadros usa o sufixo ões? Qual é a dica? Vamos ver. Aí está o quadro para lembrar do livro. Ele aparece em todas as lições. E o que ele diz agora? A maioria das palavras terminadas em ão forma o plural substituindo essa terminação por ões. Entenderam? Então, na dúvida, a gente usa ões. Na dúvida, consulte uma gramática. Mas a chance maior é de o plural ser com ões. Vimos o plural das palavras que terminam em ão. E se a palavra termina em R? Ou em S? Ou Z? Outro desafio para vocês. Naquele mesmo estilo, jogo rápido. Vou mostrar o quadro e vocês dizem qual é o plural. Só os bons alunos conseguem jogar isso. Mês, vez, país,
português, rapaz, mar, raiz. Países, portugueses, rapazes, mares. Escolares, meses, vezes, raízes. Muito bem. Os plurais estão corretos. Vocês conseguem escrever uma regra explicando como o plural dessas palavras é formado? É só colocar o es no final de todas elas. É isso mesmo. Basta acrescentar o sufixo es no final das palavras. Vamos escrever, para lembrar, plural de palavras que terminam em R, S ou Z. Acrescentar es ao final da palavra. Vocês precisam redobrar a atenção aos acentos. Há palavras que têm acento no singular e perdem o acento no plural. E há o contrário. É o caso de português, com acento no singular, e portugueses, sem acento no plural. E raiz, sem acento no singular, e raízes, com acento no plural. Então, atenção, cuidem do plural, mas não descuidem da acentuação. Resumo da aula. Passamos em um único dia pelas 4 estações do ano, não é mesmo? Primavera, verão, outono e inverno. E o que aprendemos nessa viagem pelas estações? É assim que se escreve. Pronome relativo que. Este pronome tem a função de juntar 2 frases. Ele substitui na segunda frase um termo presente na primeira. Ao substituir um termo da frase que já apareceu, o pronome relativo que elimina a repetição de palavras nas frases. Exemplo: o verão é uma estação. O verão vem logo após a primavera. O verão é a estação que vem logo após a primavera. Preposição com. Esta preposição indica companhia. Ela liga os termos da frase. Exemplo: as estações se repetem todos os anos nessa ordem, com duração aproximada de 3 meses cada uma. Artigos são uma classe de palavras chamada determinantes. Eles determinam se o substantivo está no singular ou no plural, no feminino ou no masculino. São artigos definidos: o, a, os, as. São artigos indefinidos: um, uma, uns, umas. Em correto, plural de palavras que terminam em ão. O plural dessas palavras pode ser formado acrescentando-se ao final delas os seguintes sufixos: ães, como em alemães e pães; ãos, como em órfãos e irmãos; e ões, como em verões e furacões. Na maior parte dos casos, o correto é usar o sufixo ões. Plural de palavras que terminam em R, S ou Z. Para formar essas palavras, basta acrescentar es ao final da palavra no singular. Exemplos: português, portugueses; raiz, raízes. Dever de casa. O dever de casa de hoje tem um exercício. Vocês devem fazer o exercício 7. Ele também trata de sufixos, mas agora é a vez dos sufixos inho e ão. Leiam com atenção o enunciado do exercício antes de fazê-lo e caprichem no dever de casa. Até a próxima aula!